E aí pessoal, tudo bem? Então assim, ó, hoje eu estou aqui para fazer um exercício, um exemplo de MRUV que contempla todas as características do movimento. Ele normalmente envolve toda a parte teórica e eu quero fazer esse exercício para vocês como forma de auxílio para que vocês possam resolver exercícios futuros, tá bem? O que acontece? Normalmente o enunciado fala o seguinte: um móvel, um corpo desloca-se obedecendo a função, em função da expressão. No sistema internacional, é importante dizer, né? Ó, no sistema internacional, ele desloca-se obedecendo essa função aqui. E aí a gente vai vir diversas perguntas a respeito dessa expressão, que a gente pode responder de forma bem simples, só ter o entendimento da parte teórica e levando em conta algumas características do próprio movimento. Esse exemplo aqui faz o seguinte: são algumas perguntas, estão aqui, ó, letra A, B, C, D, E, F, G, se não me engano, tá bem? Vamos começar respondendo pela letra A. A letra A pede o seguinte, gente: pede a posição inicial, pede a velocidade inicial e a aceleração. A gente já tem isso no caderno. Então, se a gente comparar aqui, ó, a expressão original, ó, por comparação, a posição inicial está aqui, a velocidade inicial está aqui, considerando o sinal, né? E a aceleração sempre aparece na forma da expressão geral, ela é dividida por 2. Então eu já ensinei a vocês que quando o número aparecer sem a divisão, é para pegar o número que está do lado do teu quadrado e multiplicar por 2, que é o coeficiente, né? Então aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes 2, fica menos 2. Então eu vou levar para lá as respostas, ó. 3 metros, depois 2 metros por segundo e a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Simples assim, sem ter muita dificuldade. A letra B pede o seguinte: a função horária das velocidades. A gente já sabe que no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é essa menina aqui. E aí, eu já também passei a dica para os senhores que das 4 variáveis que tem, para eu montar a expressão, eu só preciso dessas duas, que elas estão na anterior. Olha aqui, ó. VO 2 e aceleração menos 2t. Está aqui a resposta. Só isso. Função horária das velocidades é a fórmula. Vou trazer ela para cá. Simples assim. Depois pede o seguinte, gente: a posição final do móvel e a sua velocidade depois de transcorrido 2 segundos. Eu já tenho as expressões, então fica fácil fazer. Eu vou pegar a primeira expressão, que é para saber a posição dele. 3 mais 2 vezes t menos t ao quadrado. E aonde tem t eu vou colocar 2. Pode ser outro número, pode ser 3, 4, 5, 6. À medida que o tempo for passando, ele vai mudando a posição dele. Vai ser 3 mais 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Essa é igual a 3 mais, aqui vai dar 4, menos 4. Então a posição dele vai ser 3 metros. Em relação à origem, após passar 2 segundos. Depois, a próxima pergunta, a próxima resposta que a gente vai ter que procurar na mesma alternativa, na C, é a velocidade, que eu vou achar com a fórmula que a gente já criou também. V igual a 2 menos 2 vezes 2, V igual a 2 menos 4, V igual a menos 2 metros por segundo. Simples assim. O número do tempo, o tempo que a gente receber, a gente só substitui na variável do tempo, tá bem? Dois resultados que nós achamos: 3 metros e menos 2 metros por segundo. Velocidade negativa, de repente já está retornando em relação à origem, ou está mudando o sentido do deslocamento dele. Tá bem, gente? Até aí tudo bem? A letra D. Letra D. Pergunta o seguinte: quando o móvel para? Também essa pergunta aparece assim: quando é que o móvel inverte o sentido do seu deslocamento? E aí eu vou responder também com essa expressãozinha aqui, ó. Quando ele para ou quando ele muda o
sentido do deslocamento dele, essa menina aqui, a velocidade dele, passa a ser 0. Tá bem? E aí a gente monta a expressãozinha, ó, do primeiro grau. Vou passar para cá, ó, esse rapazinho para ficar positivo. Deixo o 2 lá. O tempo vai ser 2 divididos por 2. O tempo vai ser 1 segundo. Simples assim. Tá bem? 1 segundo. Até aí tudo bem, né? Vou dar um pause para limpar a lousa e continuar respondendo aos próximos aí. Tá bem? No exercício original, só teria até a letra E, tá? Mas eu acrescentei a F e a G para a gente ter um número maior de informações aí. A letra E, gente, pede o seguinte: o tempo, para que esse móvel, eu quero saber o tempo, onde S igual a 0 metros. Na realidade, de uma maneira resumida, eu coloquei a pergunta, mas ela quer dizer o seguinte: quanto tempo vai levar para esse móvel passar pela origem das posições? É uma das maneiras que a gente pergunta também. Então eu vou pegar essa menina aqui, ó, que é a nossa função horária, que já foi mostrada para nós no início do exercício, e ela nos mostra o seguinte, ó. Se você observar, ela é uma equação do segundo grau. Tá? Também ela aparece para nós em algum momento dessa maneira aqui, ó. Que é a expressão geral da equação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Ah, professor, com a fórmula de Bhaskara. Legal. Porque eu procuro duas raízes, que são as respostas. Tá? A fórmula de Bhaskara. Mas antes eu tenho que identificar 3 termos da equação. Se vocês observarem, ela está invertida. Mas isso não quer dizer que os termos estejam fora do lugar. Entendido? Então, olhando para cá, eu vou ter o A como menos 1, eu vou ter o B como 2 e vou ter o C como 3. E depois dessas informações eu aplico o Bhaskara. Eu faço o Bhaskara desmembrado em 2 partes, tem gente que usa a fórmula inteira, tá bem? Então assim, ó, delta B ao quadrado menos 4AC, delta é igual ao B, quem é o B? Vai ser 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, menos 1, que vai multiplicar o C, que é 3. Eu vou ter o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 4, aqui vai dar mais, em função do sinal, vai dar 12. Delta é igual a 16. Essa é a primeira parte da fórmula. Agora, a segunda parte da fórmula é essa aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2 vezes A. Só que ao invés de usar x, eu não vou usar o x. Porque na equação que a gente está trabalhando, a incógnita, a variável é o t, que é o que a gente está procurando. T é igual. Vamos substituir aqui os valores. Menos b, menos da fórmula, traz para cá, mais ou menos, raiz de delta. Quanto é que é a raiz de delta? Quem é o delta? 16. Então eu vou colocar direto, que é 4. 2 vezes A. Quem é o A? Menos 1. Então vai ficar menos 2. Tá bem? Então eu tenho na primeira resposta menos 2 mais 4 sobre menos 2. Vai ser quanto? Eu tenho em cima 2, ó, 2 por menos 2. É isso? Então a primeira resposta eu vou ter menos 1 segundo. Tem tempo negativo? Não, mas a gente agora não está considerando essa questão do sinal, do valor relativo dele, sim, absoluto, tá bem? A segunda parte, ter 2 linhas, vamos chamar, é igual a menos 2, menos 4, sobre menos 2. Então em cima eu vou ter menos 6, embaixo menos 2, ter 2 linhas, eu vou ter sinais iguais, vai ser positivo, tanto na multiplicação quanto na divisão. 6 por 2, 3 segundos. Então, se eu fizer o gráfico, essas aqui são as raízes. Vamos ajudar na frente ali. Então, 2 respostas. Menos 1 segundo e 3 segundos. Eu não vou tirar o sinal, tá bem? Vou deixar assim. Vou apagar a luz aqui para a gente fazer o esboço dos gráficos, tá bem? Até aí tudo bem?
Bom, para concluir essa parte aí, eu já deixei mais ou menos pronto para vocês o esboço, o início, né? E faltou aqui, ó, o tempo é dado em segundos. Na letra F, pede o gráfico velocidade vezes tempo. Gente, existe a maneira tradicional que eu já fiz para vocês em alguns exemplos. A gente monta uma tabelinha e depois na tabelinha a gente extrai as informações e passa para o gráfico. Representa no gráfico. Aqui eu quero saber só o esboço. E para isso a gente tem que ter um entendimento sobre o assunto. Em primeiro lugar, V por T é uma reta, tá bem? Outra coisa, aceleração é uma informação importante, ela é negativa. Então a inclinação desse gráfico vai ser para baixo. Legal. E aí, de onde é que eu vou tirar os dados para formar essa parada aí? Bom, eu sei o seguinte, ó, que a velocidade inicial, o início do movimento dele, é esse valor aqui. Tá bem? Tá nas alternativas anteriores, nas respostas anteriores, lá na expressão onde a gente montou a função horária das velocidades, ou na letra A que pedia a velocidade inicial. A outra informação que eu tenho é o seguinte: quanto tempo leva esse móvel para mudar o seu estado, ou melhor, a direção dele, o sentido do movimento, no caso? Ou a gente também procurou como sendo o tempo que ele leva para parar. A gente achou a resposta de 1. Então, é só unir os pontos, que está aqui o gráfico. Pronto, simples assim, mas a gente tem que saber as alternativas anteriores, ter elas na memória, tá bem? Outra coisa, em relação ao gráfico G, a gente já sabe como é a equação do segundo grau, a função horária das posições, né? O gráfico dela é chamado de parábola, tá? E aí também sabe que se a aceleração for assim ou assim, maior que zero ou menor que zero, vai interferir na concavidade da parábola. Eu sei que a aceleração desse movimento lá na letra A é negativa. Então eu sei que esse gráfico vai ter a concavidade para baixo. Tá bem? Outra coisa que eu também sei, que ele passou na origem no tempo de menos 1 e 3. Tá bem? É importante a gente saber também o seguinte, gente. Como vai ser uma inclinação para baixo, ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui assim. Vamos ver se eu consigo fazer. Ó. Tá bem? Se eu fizesse bem feitinho, com a mão mais firme, essa partezinha aqui seria exatamente o meio, ou o vértice da parábola. Tá bem? Eu não vou apagar para não ficar rasurado. O vértice da parábola. É um ponto onde exatamente é o meio da parábola. Tem a coordenada do tempo e a coordenada da posição. Eu preciso só do esboço. Então eu já tenho entendimento que ele passou na origem do tempo de menos 1 e 3 segundos. Esse cara aqui, ó, ele tocou bem aqui no 3. Esse 3, na realidade, se vocês olharem para a primeira expressão que a gente viu, esse cara aqui sempre é o ponto onde eu fizer o gráfico, ele vai tocar ali. Tá bem? Se fosse 4, tocaria no 4. Se fosse no 2, tocaria no 2. Sempre ajustando de acordo com as coordenadas. Tá bem? É uma outra informação que está aí. Bom, eu espero que seja proveitoso. Eu vou mandar para vocês exercícios como esse para vocês fazerem. Tá bem? Feliz dia do trabalhador para todo mundo. Porque o estudante, quando a gente faz uma ficha lá, pergunta qual é a tua profissão. Sou estudante, tá ligado? Tá valendo. Só assim a gente muda o mundo, com esclarecimento e estudo. Tá bem?